Perfeito. Então, nessa segunda parte aqui da prática, a gente vai olhar para o caso do silício, né? Então, eu vou entrar no diretório, subdiretório do meu próprio Lab 6, você pode simplesmente dar um CD, você cai de volta no Home, e agora eu vou entrar no silício. Tá? Então, vou dar um clear. Então, no silício, a gente tem 3 subdiretórios, né? Então, nós temos o de bandas, bands, book módulos, estrutura. Ele está numa sequência que é da seguinte forma, né? A gente vai primeiro começar com a parte da estrutura, então vamos fazer 2 testes aqui. O primeiro que vai ser determinar se a nossa escolha, o cutoff de energia, né, ele está adequado ou não, ou seja, você converge a energia, então a energia ela sobe e cai no platô, ou ela não sobe, né, e cai no platô, ou ela desce e cai no platô, né, tanto de um lado quanto de outro, faz sentido físico, você pode aparentar que você está melhorando o teu cálculo, né, você está subindo energia, mas não significa que você está piorando o seu cálculo, nesse caso. O que importa é que a gente chegue no valor de convergência, né, valores maiores desse cutoff de energia. E também vamos obter quem seria, né, o parâmetro de rede mínimo que minimiza a energia, né, é algo como está nesse artigo aqui. A gente vai olhar a energia total em função do parâmetro de rede e fazer uma curvinha como essa. Tá? Bom, essa curva ela vai me permitir que, a partir dessa curvatura, energia total, parâmetro de rede, ou energia total e volume, obter quem seria o book módulos, né, do meu material, que é essa segunda etapa aqui do exercício. Né? Eu consigo obter quem seria a estrutura, ou a condição que minimiza a energia, se os meus cutoffs estão corretos ou não, né? Desculpa, Lauro, a gente visualizou a estrutura, né? A gente pode fazer a visualização da estrutura eletrônica, né? Mas eu vou deixar para quando a gente trabalhar com a gente vai fazer isso com silício. Eu vou deixar para quando a gente estiver trabalhando com o dímero. Tá? Então, você sabe se deu certo porque ele convergiu, né, a energia, e a gente chegou num valor de convergência, né, então o teu cálculo autoconsistente, ele converge naquela estrutura. Então, aquela informação quanto à convergência era o que a gente estava procurando. Né? Então, só para fazer um parêntese aqui para a questão que o Lauro havia chamado a atenção. Então, como é que eu sei se o cálculo... Bom, se ele informou aqui algo sobre o custo computacional, né, isso já é algo positivo, né, mas que a gente está... Se ele otimizou a estrutura atômica, essa informação. Né, atingir o critério de energia, o critério de força. Né, e quanto à estrutura eletrônica, né, ele informa que também ele convergiu, né, a convergência ela foi atingida. Né, o ciclo autoconsistente ele foi realizado e feito. Bom, voltando aqui, nós estamos com silício, e uma vez que a gente encontrou quem seria a estrutura mínima, né, vamos obter o book módulos, essa estrutura mínima, e a gente vai olhar, então, para a estrutura eletrônica. Né? Então, ela vai seguir essa sequência. Convergência, né, parâmetro de rede mínima, que minimiza a energia, né, e dentro desse parâmetro de rede, quem seria a estrutura eletrônica do meu material, no caso aqui o silício. Então, vou
só para seguir, como isso aqui para mim é tão automático, eu vou seguir como vocês vão ter disponível, né? Vamos olhar para o caso do silício, né? Bom, então, como eu havia comentado, a gente tem essa estrutura com esses 3 arquivos, esses 3 diretórios. Primeiro a gente vai olhar a estrutura, né, que é a convergência dos pontos dos cortes de energia, né, os pontos CAS. O outro, book módulos, né, e finalmente a estrutura eletrônica. Né. Bom, então, o que a gente vai fazer nessa primeira tarefa, que é a parte da estrutura? A gente vai olhar para a convergência, né, do corte de energia. Qual a motivação disso? A motivação vem do fato que, como a gente está usando ondas planas, a gente, em princípio, teria que fazer um somatório, né, um integral, uma expansão, um número infinito, né, de ondas planas. Obviamente, computacionalmente, numericamente, isso não é possível, e a gente tem que fazer truncar a energia, né, essas ondas planas para uma determinada energia. Né. E esse truncamento tem uma maneira da gente saber se, de fato, o valor que estamos escolhendo é bom ou ruim, né? Porque a gente vai ter agora, nós temos um compromisso entre ser acurado e o custo computacional. Né? Então, quanto mais acurado eu for, maior vai ser o custo computacional. Mas eu posso escolher um certo valor desse raio de corte, né, desse corte da energia das ondas planas, de tal modo que eu já tenha chegado a uma convergência, né, e significa que se eu aumentar ainda mais esse corte, ele não vai trazer nenhuma informação para a gente adicional. Tá? Então, você tem esse compromisso entre ser competitivo do ponto de vista computacional e, ao mesmo tempo, né, ser cuidadoso em termos do cálculo que você está realizando. Né? Então, a gente vai olhar para 2 critérios de convergência. Isso aqui é o passo 0, né? Assim, qualquer pessoa que faz um cálculo de primeiros princípios precisa fazer isso para qualquer cálculo, né? Então, porque senão você não consegue confiar se de fato você tem algo convergido ou não, né? Então, são 2 exercícios. O primeiro é a convergência dos raios de corte, de função de onda, né? Que é aquele termo Ekatoff, e a outra é a convergência da energia total, né, e os pontos CAS, né, em relação aos pontos CAS da amostragem que eu estou fazendo no espaço recíproco, né, na zona de Brillouin. Né. Então, a gente vai entrar agora no diretório da estrutura, né. Lá eu tenho 3 informações, né, 3 arquivos que vocês vão encontrar. Um seria o meu arquivo de entrada, né, eu já vou voltar nele daqui a pouco. O segundo, né, é um arquivo que a gente vai estar completando ele, né? Então, note que a gente fez alguns exercícios aqui para o cutoff, e a ideia é que vocês possam completar com esses valores que está faltando. Tá? Finalmente, né, da energia total em relação ao número de pontos CAS, né? Que é a ideia mesma. Então, para um determinado número que a gente tiver, quantos pontos CAS eu vou ter, né, e a energia total dele. Essa é a proposta aqui dessa atividade. A gente vai olhar primeiro para a energia de corte e depois para a convergência do número de pontos CAS. Né? Bom, então, o que é que eu tenho nesse arquivo de entrada? É bastante... Você vai ver que alguns pontos vão ser similares àquele caso que eu mostrei, outros vão ser diferentes, né? Onde ele vai formar o prefixo, eu estou chamando de silício, silicon, né? Pode ser qualquer coisa. A gente manteve aquele mesmo caminho dos pseudos, né? Que volto a frisar, é um erro bastante comum para quem está começando, e os arquivos de saída vão ser escritos nesse arquivo all2d. Né? E aí vem uma informação sobre o sistema. Né? Então, diferente do
que estava antes, onde a rede de Bravais estava como 0, aqui ela está como 2. Né? Então, o que significa esse rede de Bravais 2? Né? Se eu for no manual do PW, né? O 2 é uma estrutura do tipo cúbica de face centrada. Né? Então, os meus vetores da rede vão ser definidos por esses vetores aqui. Por que essa escolha? Né? Bom, se você sabe, se você está familiarizado com o silício ele tem uma estrutura que é a estrutura de menor energia. Né? Nas condições ambiente, seria a estrutura do diamante. Né? Então, seria como se duas estruturas FCC estariam intercaladas. Você tem duas sub-redes. Né? E aqui o que a gente vai fazer é, ao invés de pensar, se fosse fazer uma estrutura do diamante, né, o número de pontos de átomos que eu teria mínimo para realizando esse cálculo, seria dois átomos. Né? Um que vai estar num dos pontos do cubo e o outro que ele vai estar deslocado de um quarto em relação ao parâmetro de rede. Né? O que é isso que você está falando? Deixa eu projetar aqui e vai ficar claro para vocês. Né? Então, quando escolho que a rede de Bravais é 2, ou seja, tem estrutura do tipo FCC, né? E eu estou dizendo que o parâmetro de rede aqui é 10.2625, aqui está a unidade de Bohr, né? Eu estou informando que os vetores que vão compor a minha estrutura, né, a minha rede, são esses vetores aqui. Né? Em seguida, eu vou estar informando quem são as posições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar pegando apenas esses dois átomos e todo o resto do sistema ele vai ser essencialmente uma imagem desses dois átomos. Isso aqui, com isso a gente consegue fazer uma simulação mínima, né? Se você fosse escolher uma estrutura cúbica, como está aqui, né, você precisaria de 8 átomos, o que há um tempo atrás já seria muito caro. Agora, você reduz de 8 para 2, né? Então, você reduz em pelo menos um quarto, né, o custo computacional, sem comprometer a descrição do meu sistema. Então, o que a gente vai estar fazendo é replicando no espaço esses vetores, e na nossa célula unitária ele tem apenas 2 átomos. Né? Eu estou calculando só 2 átomos? Não. Você está calculando o sistema inteiro. Né? Você está calculando um sistema como um sistema bulk, né, infinito. Tá? Então, esse é o tipo de conhecimento que para a gente vai ser importante, que é importante em cálculo de primeiros princípios, que ajuda bastante, né, na maneira como a gente vai estar realizando. Né? E aqui, o que é proposto, né, é calcular, então a gente vai estar descrevendo quem são nossos pontos K, né, e realizando, né, o cálculo em si. Né? Então, eu vou fazer para um caso, e aí depois eu vou mostrar para vocês o que vocês estariam fazendo em casa. Né? Bom, então eu já comentei todos aqueles pontos. Tem um ponto que é importante, que eu acabei não passando, né? Que, no caso, note que eu não trouxe nenhuma informação sobre a parte dos elétrons. Né? E o que ele faz aqui? Ele vai pegar o valor default que você teria no quanto expresso. Né? E para esse caso em particular, né, se for olhar a parte dos elétrons, né, aqui são os valores default, ele já informa para a gente, né, e no caso da convergência, ele vai ter um valor de default de 1 vezes 10 a menos 6. Vamos voltar lá o que teríamos. Bom, eu vou olhar agora o valor da convergência, né?
qual que é a ideia? A gente está mudando o cutoff e vendo como seria o valor da energia total, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês quanto a isso, né? Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui é como vai estar executando, né? Bom, no meu arquivo de entrada, né, o valor do cutoff está em 12. Tá? E é proposto que a gente possa estar explorando, né, esses diferentes valores, 16, 20, 24, 32. Né? Então, eu vou fazer o caso de 12 e depois pegar um caso, por exemplo, de 16. Né? E depois vocês podem fazer o restante. Né? Então, a gente vai calcular, e aí eu vou fazer uma coisa que é, só para uma questão de organização, né? Vou chamar isso aqui de 12. Não vai mudar nada em termos do que ele vai estar realizando. Né? Você vê que o cálculo, que antes, na minha época, demorava uns 40 minutos, demorou só o tempo de eu aplicar aí o Enter, né? E ele já realizou o cálculo, né? A gente vai explorar um pouco sobre o que foi feito aqui, né? E vamos, antes de fazer esse cálculo, olhar no Xvisden, né, tanto o arquivo de entrada quanto o arquivo de saída. Então, vou olhar primeiro o arquivo de entrada, né, vou pedir para ele, ele informa, em termos do texto, o que a gente teria no nosso arquivo de entrada, né, e reproduz isso aqui, dá um OK. E note que aqueles dois átomos, eles viraram esse sistema. Que nada mais é, o que foi feito aqui? Olha, eu tenho esse átomo, 0, 0, 0, né? Vamos colocar aqui os eixos. Deixa ficar mais natural assim, né? Então, eu tenho o meu 0, 0, 0, né? E o meu átomo, o outro átomo está deslocado de 1/4, 1/4, 1/4. Mas, por conta dos vetores de rede, que eu escolhi como sendo a estrutura cúbica de força, de corpo centrada, de face centrada, né? Note que ele montou aqui a minha estrutura cúbica de face centrada. Né? Então, para cada um dos pontos da minha... nos cantos do cubo, eu tenho esse mesmo átomo que está deslocado, né, essencialmente o mesmo átomo, né, e a gente aplicou, né, para esse outro átomo, ele vai aparecer, né, nas faces em função desses deslocamentos. Né, e aí, com isso a gente teria, né, a nossa estrutura. Uma coisa que é legal de estar observando, vamos ver se seria a zona de Brillouin. Isso aqui, para quem faz estado sólido, antes você tinha que ficar visualizando, era um negócio terrível. Hoje, agora, você consegue rapidamente, né, transformar o que você tem no espaço real, estrutura FCC, na primeira zona de Brillouin. Né? E aqui você tem os vários pontos que a gente poderia ter, né, tanto a zona primitiva quanto a convencional. Né? Que é bastante útil para visualizar o espaço recíproco, né, bem como o espaço real. Né. Eu posso modificar aqui a minha visualização, vamos tentar fechar essa, só para mostrar que vocês conseguem visualizar isso. Né. E essa tá sendo, tá. Se quiser ver só a célula unitária, né, é essa. Os demais pontos, por que tinha mais pontos antes? Porque aqui ele só simplesmente está replicando, né, todos os átomos no canto são essencialmente esse átomo aqui. E aí, com isso, eu consigo, com esses dois átomos, reproduzir, né, toda a minha célula. Então, é isso que a gente fez, né,
Eu vou repetir aqui, Rafa. Então, você vem em Tools, Ferramentas, né? Ele tem aqui a opção do K-Path Selection. Tá? Ele identifica que é a estrutura cúbica, né, de face centrada, e aí quando você dá o OK, ele já gera, né, quem seria a estrutura primitiva da zona de Brillouin. Tá? Eu posso, inclusive, escolher o caminho, né, se eu quero fazer daqui para o ponto gama, eu quero caminhar para o ponto L, e depois olhar o ponto W, né, e fazendo da maneira como você não bem quiser, né? E a gente vai ter que respeitar a simetria do meu sistema, então alguns desses pontos aqui vão ser pontos de alta simetria, e portanto seria interessante sim estar explorando esses pontos, né? Não necessariamente eu posso depois eliminando, né? Mas eu posso caminhar, então, tem um ponto gama, né, e do ponto gama ir, por exemplo, ao ponto L, né, e assim por diante. Então, a gente vai ter uma ideia, né, de como estaria sendo feito. Lauro, isso é um conceito que vem de física da matéria condensada, de estado sólido, né. Essencialmente, a gente tem a estrutura no espaço real, e o que você tem, que é chamada na zona de Brillouin, seria essa célula unitária no espaço recíproco. Então, o que a gente está observando aqui é o espaço recíproco, são os vetores no espaço recíproco. Tá? E primitiva porque é exatamente a estrutura base, né, que foi utilizada dentro do espaço real, e a estrutura cúbica de face central. Então, se a gente escolhesse outro tipo de simetria, né, você estaria observando aqui no espaço recíproco uma outra estrutura. Tá? E aqui calcula, né, a zona de Brillouin a partir da célula de Wigner-Seitz. Né? Em termos de energia, você está falando da mesma, você está olhando o sistema de dois espaços diferentes, um que é o espaço real e o outro espaço recíproco, né? A descrição eletrônica no espaço recíproco. Ele não, ela tem que ser a mesma, né? Tudo bem? Essa é uma maneira alternativa de você estar descrevendo a sua estrutura. Se você faz um raio-x, por exemplo, o que você vê não é isso, você vê isso aqui. Se enxerga no espaço recíproco, né? As medidas são realizadas no espaço recíproco. Mas são conceitos de estado sólido, depois eu posso trazer mais detalhe, né, se alguém tiver mais dúvida. Mas você consegue visualizar, então, estamos aqui com o nosso sistema base. Aqui ele informou, eu deveria ter tirado. Eu vou sair aqui do X-Brisbane. Certamente eu posso falar um pouco mais depois contigo, mas eu vou recomendar você fazer o curso de Física do Estado Sólido. Né? Então, matéria condensada é mais legal. Pode ir com fé que... Bom, a saída que a gente tem, então ele saiu, vamos olhar agora a saída, né? Vamos, então, ele vai estar olhando para o... Também vou pedir para não reduzir. E olha, então, ele já coloca na estrutura, no formato daquela célula com aqueles vetores que a gente escolheu. Né? A Rafaela colocou aqui a dica, ó, que a Marília está oferecendo esse semestre 2020 ou vai ser no próximo 2021? Né? Porque o curso da Marília é maravilhoso, tá?
podem... Talvez seja a melhor pessoa para estar ministrando, né, o curso de estado sólido. Então, aqui a gente consegue visualizar já no formato, você pode olhar de várias formas diferentes. Né? E uma coisa que é interessante, vamos ver se ele... Aqui estão os meus 2 átomos que eu tinha escolhido. Né? E eu posso, né, de novo, olhar a minha estrutura, o espaço recíproco, ele até mostra quem são os vetores, né? E os pontos principais, especiais, de simetria daquele meu sistema. Então, ele tem que... Então, fechar essa parte, ok. Bom, eu posso olhar para a célula primitiva e minha célula unitária, que é aquilo que a gente estava discutindo antes, né? E vamos lá. O que é que eu aprendo? Vamos olhar agora a saída, de fato, do cálculo. Ele fez o cálculo consistente, né? Então, ele começa com aquelas mesmas informações que estava lá antes, os vetores que a gente havia visto com o metanol, né? Ele agora identifica que a rede de Bravais ela é diferente, tem um índice 2, né, curva de face centrada, o volume, o parâmetro de rede que nós utilizamos, a energia de cutoff, que foi 12, né? As informações sobre a célula unitária, né, que foi lido seu potencial por silício, né, tem 4 elétrons de valência, não foi identificado, né, simetrias, 24 simetrias no sistema, né, e que são os pontos das posições atômicas, né, e os pontos Ks, né, a amostragem que a gente vai fazer os pontos Ks. Ele começa com, de novo, numericamente, né, ele não, se você somar todas as cargas, ele não dá exatamente o valor que a gente teria, de 8, temos 2 átomos, cada átomo de silício ele tem 4 elétrons de valência, né, e como a gente tem 2 átomos na célula, a gente tem 8 elétrons de valência no sistema. Né. Ele começa o cálculo autoconsistente, né. Faz o primeiro passo, o terceiro, o segundo, o terceiro, e assim por diante. E em 5 passos, ele chega no valor autoconsistente, né? Escreve a energia total do sistema. Então, nesse ponto, você note que ele já atingiu a diferença de energia entre o que entra e o que sai, né? O que entra e o que sai no ciclo, né, na interação, ela é muito menor do que o valor, o critério que a gente acabou optando. Então, portanto, ele para o cálculo aqui e nos mostra as contribuições de cada uma de um elétron, do Hartree, troca, correlação, né, e vem informação sobre o curso computacional, né. Note que pareceu que ele tem menos informação, né? O metanol parecia mais. Por que isso? Porque, no caso aqui, a gente não optou em nada sobre aquele termo do verbosity. Então, se eu escolhesse high, ele ia colocar muito mais informações. Então, aqui é a informação mínima que a gente precisa, né? E o que a gente quer tirar desse cálculo em particular seria o valor da energia total, né, para quando o nosso raio de corte é igual a 12. Né? E ele tem essa exclamação aqui para nos auxiliar, porque se eu quiser procurar entre vários arquivos, né,
essa informação, eu preciso só dar um grep por ela. A minha energia total é de 15, menos 15, 7, 9, 4, 4. Tá? Faz sentido físico todos esses valores? Não. Então, aqui a gente tem uma questão de acurácia, né? Numericamente, né? A gente não teria toda essa precisão, né? Do ponto de vista físico, mas eu vou guardar esse valor aqui. Então, o que vocês vão estar fazendo, né, é ir preenchendo o caso do 16, do 20, 24, 28, 32, e assim por diante. Tá? Então, o caso de 12, eu só vou colocar aqui só para vocês verem. A gente tem uma pequena variação. Por que isso? Porque esse cálculo aqui ele foi realizado, muito provavelmente, em outra máquina. Né? Então, você tem uma variação em termos numéricos, né? Não significa que o cálculo, se não dá exatamente todos esses valores, o seu cálculo está incorreto. É só na maneira, né? Lembra que ele começou com a funções de ondas randômicas, e a depender do teu computador, né, ele pode começar com condições diferentes. Tá? Mas a precisão de até a sexta casa decimal, né, é exatamente os mesmos valores. Se eu quiser mudar, então, qual que é a minha sugestão aqui para vocês organizarem, né, o trabalho de vocês? A gente pode criar um diretório, né, parte 12, e mover todo mundo, né, para esse CAT 12. Tá? E o meu arquivo de saída também. Tudo bem? E aí, Laura, quer dizer, o valor que você encontrou, né? Então, mas isso para alguns casos, muito provavelmente vai ser, para a máquina virtual, era esse valor que a gente esperava mesmo. Eu vou estar mudando, então o que a gente vai fazer agora, né, se eu fosse fazer alguma coisa diferente? Então, note que vou pegar um número que não está, né, para não dar um spoiler para vocês. Aqui está o de 12 e o de 14, né? E eu vou escolher, então, um valor de 17. Não está dentro daquele... eu vou lá no arquivo de entrada, né? E a única coisa que eu vou fazer aqui é o meu cutoff, ao invés de 12, eu vou colocar 17. O que ele está fazendo? Ele está aumentando o corte de energia, né, para o meu sistema, e vou rodar novamente. Com preguiça de digitar, pronto. E aqui eu vou colocar 17. E deixar rodando. Ele vai demorar talvez um pouquinho mais, só em relação ao anterior. Inclusive, já fez o cálculo. Não, tem uma outra zona.
se eu for olhar agora o meu arquivo de saída, né, ele já finalizou. Vamos dar uma olhada no... É essencialmente a mesma coisa, né? A única diferença é que o meu corte mudou, né? Corte de energia, da minha função de onda. E vamos olhar, então, como é que ficou. Então, ele fez o cálculo autoconsistente, né? Aqui ele vai usar 5 interações, ele já converge a energia. E o meu valor de energia, ele é da ordem de menos 15,83, né? Então, vamos olhar o que é que está acontecendo aqui na minha curva, né? No meu, que vocês vão estar montando. Então, esse 15,83, ele está exatamente entre o de 14 readbacks ou de 18 readbacks, né? E com isso, você vê que é um cálculo, eu estou aumentando o raio de corte e estou vendo essa energia abaixar ainda mais, né? O que a gente espera com isso, né? Então, vocês vão preencher esse arquivo, né? Mas aqui eu já vou antecipar, né, dar um spoiler que a gente estava esperando, né? Para ver se funciona já ali dentro. Senão, faça uma pequena saída. Então, se eu fizer um gráfico da energia total em função do corte, né, note o que a gente está vendo. Aqui é a energia total, eu estou aumentando o corte, né, para cada um dos pontos que eu teria no meu sistema, né, e chega um momento que eu aumento o corte e essa energia não varia tanto, tá? Isso significa que ele convergiu, né? Eu estou aumentando a energia de corte, mas a minha energia não varia muito, né? Você está falando com valores de convergências bem pequenas, né? Aqui, entre esse ponto e... Deixa eu ver se eu coloco os símbolos, vai ficar mais... Assim. Pronto. Então, vocês vão estar preenchendo esses outros valores, né, mas você note que aqui a diferença, né, essencialmente, é bem pequena. Então, com essa curva, ela vai nos estar mostrando, é um guia, né, que, de fato, aumentando o raio de corte, a energia converge. Ela poderia vir assim, ou seja, aumentar o raio de corte, a energia está descendo, como também é possível que ocorra no sentido contrário, né? O mais usual é ter essa característica, tá? Mas você vai escolher o teu raio de corte, né, quando você tem certeza que você convergiu. Então, significa que se eu escolher algo como 8, né, você vai ter uma diferença de 0,2 readbacks, que é muito alta em termos de valor de energia. Tá? Esse é o primeiro passo, né, que a gente acaba tendo que realizar, né, para testar a convergência. Tudo bem? E aí eu vou fazer esse mesmo processo, eu só vou, só por uma questão de organização, né, você pode chamar da maneira como você quiser, e aí façam, né, os vários
os vários exercícios, né, essas diferentes valores de energia de corte, né. Então, onde é que eu mudei? Eu mudei nessa variável ECUT WFC, né, então, a função de o corte de energia das ondas planas, né, e aqui está em unidades de Rydberg. Bem, essa é a primeira parte aqui da nossa discussão, né. Opa, não é isso. Bom, vamos agora olhar a segunda parte, né, que é a convergência dos pontos K. Né? Então, nesse caso, a gente vai voltar, eu vou usar de novo, né, esse corte de 12 Rydbergs. E o que a gente vai estar modificando agora seria como está sendo feita a amostragem dos pontos K. Né? E aqui ele define, né, uma forma automática, né, em função desses valores de π, que ele vai automaticamente fazer essa amostragem. Né? O que é que significa isso na prática? Né? A gente vai estar olhando, né, para quantos pontos eu vou estar definindo aqui, nas direções x, y, z, né, e se eu vou estar deslocando ou não, né, esse ponto. Então, usualmente, você pode colocar 0, ou seja, você não tem nenhum shift, né, nessa amostragem, né, mas é importante comentar o seguinte, né, você pode aumentar esse número de pontos, mas não significa que você está aumentando, você pode aumentar o seu grid, né, 4 por 4 por 4, mas não significa que você vai estar aumentando o número de pontos K, que o próprio código ele é responsável para verificar qualquer operação de simetria no espaço recíproco desses pontos. Então, significa que, se você tem uma certa simetria em 4 por 4 por 4, ele só vai usar os pontos não simétricos. Né? Então, com isso, em princípio, né, você teria que ter 96 pontos aqui, né? Ou o número de pontos que você teria, né, para esse sistema, né? Mas o que ele estaria mostrando para a gente é apenas aquele número de pontos não simétricos. Então, aumentar esses números não significa que você está aumentando o número de pontos K. Essa é a mensagem que eu queria estar passando. E com isso, né, então, que é a zona de V1, a gente vai preencher agora esse outro arquivo, né, que é sugerido, onde eu vou estar mudando o NK, né, e aqui é quantos pontos, né, teríamos de não simétricos. Né. Então, vamos primeiro fazer um cálculo onde ele está como 2, né? Eu vou, como é que estava lá? Informação de do 2. Não tem ainda informação do 2, a gente já fez esse cálculo, né? Mas eu vou pegar um outro ponto aqui, por exemplo, o 5. Né? Então, só alterei ali. Agora eu vou executar, né, o pw.x. Ele recebe esse arquivo de entrada,
E a gente vai olhar para a saída. E agora eu vou olhar, vou chamar pontos CAS, vou assim. E vou vendo deu um problema. Isso é uma palavra, isso é interessante estar olhando, né? Quando você vê essa palavra aqui, né, significa que algo deu errado. E, nesse caso, né, é um problema em como a gente está lendo, né, esses Por que isso? Em princípio, ele teria que ter aqui, né, não 2 pontos, mas 5 pontos. Então, o que eu vou fazer é comentar essa primeira estratégia. Opa. E liberar essa outra. É sempre bom estar limpando as coisas, né? Eu vou tirar esse crash. Vamos olhar a saída quando vê esse problema, né? Porque ele vai informar para a gente onde está, exatamente onde estaria o problema. Então, nesse caso aqui, ele teve um problema que ele não conseguiu ler aquele conjunto de pontos que a gente havia feito. E você colocar como ótico. Você vê que ele é rapidinho, né? Vamos dar uma olhada no que deu como saída. Então, a gente começa com as informações tradicionais que eu havia comentado, continua com a rede BV igual a 2, né, o plano de rede que a gente havia selecionado anteriormente. Ele agora encontrou as operações de simetria que teria naquela estrutura, continuou olhando para os 2 pontos, né? E, nesse caso, aqui, ele leu 2 dos pontos que a gente havia solicitado, né, dos pontos CAS. E foi feito o cálculo autoconsistente, como o esperado. Né? Beleza. Vou agora, nesse minuto que me resta, né, mudar para, por exemplo, 5 pontos. Eu vou chamar isso aqui de 2, né? Mas note que, como eu escolhi os mesmos diretórios, ele vai estar sobrescrevendo sobre esse diretório. Então, muito cuidado, não faça como eu estou fazendo agora, né? É mais por conta do tempo mesmo. Então, a gente rodou, ótimo, rapidinho. Vamos olhar o que é que aconteceu agora, de diferente. Continua a identificar aqueles vários pontos, né, que a gente já havia identificado. E agora, eu tinha pedido 5 por 5 por 5, né? E ele agora identificou que o número de pontos CAS é 19.
O que a gente esperava é que fosse 125, né? Mas desse 125, né, ele vai, pelas operações de simetria, vai identificar quais pontos são simetricamente equivalentes, né? Então, portanto, ele identifica que apenas dos 125 que a gente esperava, 19 é que são inequivalentes. Tá? E aí, com isso, você consegue fazer uma amostragem que é muito maior. Né? O Lauro perguntou, aqui, Lauro, número de pontos CAS. Então, para o caso 5 por 5 por 5, na verdade, ele só te dá 19, não 125. Né? E aí vem um ponto que é o seguinte, né? Então, só finalizando, na próxima aula a gente continua com as duas outras práticas, mas aqui vocês vão fazer esse exercício de convergência, né, em termos de pontos CAS, e computacionalmente é mais eficiente, né? Tá? Você está olhando, melhorando a tua descrição dos pontos CAS do que aumentando o número de átomos no sistema. Né? Então, essa é a mensagem que eu teria por hoje. Então, um ótimo fim de semana para todos. Vou encerrar aqui a gravação, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, fiquem à vontade de estar fazendo. Tá bom?